E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Vamos então dar prosseguimento, né, à teoria atômica molecular, que a gente já tinha começado a ver na aula passada. E agora vamos entrar na constante de Avogadro, o número de mol, né, e a massa molar. Tá? Então, a tela está meio diferente, mas deu algum problema e agora não vamos arrumar isso, vamos deixar para depois. Então, assim, ó, a gente tem alguns numerais coletivos, tá? Por exemplo, quando a gente está se referindo a uma dúzia, tá? A gente pode ter uma dúzia de ovos, né? Uma dúzia de laranjas, uma dúzia de lápis, né? Por exemplo, uma dúzia de ovos, ela contém mais ou menos, aproximadamente, umas 800 gramas. Tá? Uma dúzia de laranjas, ela tem mais ou menos 1.600 gramas. É um número aproximado. Só que essa dúzia são coisas diferentes, né, com massas diferentes, ok? Assim como a gente tem numerais para definir outras coisas, como um par, uma dezena, uma centena, um milhar, né? Bom, Amedeo Avogadro, que foi um físico, tá? Ele estudando essa parte de moléculas, tá? Ele criou um número, né, que se chama o número de Avogadro. Tá? O que é o número de Avogadro? Ou um mol. Tá? É igual a 6,02 vezes 10 na 23 entidades. Mas o que é isso, professor? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com laranjas, com ovos, como a gente tinha visto, né? A gente está trabalhando com uma unidade que para nós seja coerente, que é, no caso, dúzias, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um peso, por exemplo, de um caminhão, a gente não vai usar quilos, a gente vai usar toneladas, né? Então, essa definição de mol, tá, de 6,02 vezes 10 na 23, ela só se usa esse conceito de mol para átomos e moléculas. Ou seja, é um número que é um número coerente para coisas extremamente pequenas quando a gente está tratando de átomos e moléculas. Tá? Então, se a gente pegar a massa atômica do carbono, tá? Que é 12, e a gente colocar numa balança, essa massa ela vai pesar 12 gramas, ok? Tá? Mas aí surge a dúvida, né? E o número de átomos, tá? Dessas 12 gramas de carbono? É 6,02 vezes 10 na 23. Aí vocês vão perguntar assim, mas como é que esses caras chegaram nesse número? Né? Porque esse número aí, 6,02 vezes 10 na 23, elevado na potência 23, são 600 sextilhões, mais ou menos. Então é um número que se trabalha com coisas muito pequenas, ou seja, coisas a nível atômico. Se conseguiu, porque se tem aparelhos para fazer as medições que dão essas medições muito precisas, que é o espectrômetro de massa. Tá? Lá um determinado elemento químico é colocado, é ionizado, e através de vários processos, né, se consegue definir qual é a massa dele, tá? Com precisão de até 5 casas. Bom, mas aí se eu quiser pesar o ferro, né, que é a massa atômica do ferro, se você olhar lá na tabela periódica, é 56. Tá? Vai pesar 56 gramas. Tá? Mas vem a dúvida. E o número de átomos? 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Entendido? Se a gente for pesar agora uma molécula de água, tá? Tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Vai pesar 18 gramas. Mas vem a dúvida. Número de moléculas da água de 18 gramas.
6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Ok? Então, essa constante de Avogadro, por que ela se chama constante de número de Avogadro? Porque vocês podem ver que ela é uma coisa que é constante, um número que é constante. Tá? E ela representa, então, o quê? O número de entidades presentes na massa, em gramas, né? Que é numericamente igual à massa atômica ou massa molecular de uma espécie, que a gente tinha visto lá no vídeo anterior. Ok? Que é igual a quê? 6,02 vezes 10 na 23 entidades. Certo? Ou 6 vezes 10 na 23 entidades. Tá? Então, a massa do carbono, tá, de 12 gramas, vai ser igual a 6 vezes 10 na 23 átomos. Ok? Então, massa do carbono. Ele possui 12 unidades, que pesa 12 gramas. E em número de átomos, né, é 6 vezes 10 na 23 átomos. Do sódio, que tem 23 unidades, é 23 gramas. E 6 vezes 10 na 23 átomos. Tá. Sabe o que eu estou falando de 23 unidades ali, né? O sódio. Né? Se lembra do carbono, ele foi dividido em 12, né? Aí quando, por exemplo, a gente vai pegar o sódio, coloca numa balança, né? E a gente for fazer essa inserção de unidades, né? Ele vai se colocar 23 unidades de sódio para chegar, ou seja, ele é 23 unidades mais pesado que 1/12 do carbono 12. Tá? Isso aí eu já tinha explicado para vocês. O hélio, tá? Se vocês forem olhar lá na tabela periódica, né? 4 unidades, ele é 4 gramas. 6 vezes 0 vezes 10 na 23 átomos. O ouro, 197 unidades, 197 gramas de massa, e ele é 6 vezes 10 na 23 átomos. Agora vamos passar para moléculas. O metano, tá? 16 unidades é o metano. Então, 16 gramas, ele é 6 vezes 10 na 23 moléculas. O ácido sulfúrico, H2SO4. A soma da molécula é 98 unidades e é 98 gramas, que é igual a 6 vezes 10 na 23 moléculas. A amônia, 17 gramas, corresponde a quê? 6 vezes 10 na 23 moléculas. Aí a fórmula da glicose, tá? 180 gramas, corresponde a 6 vezes 10 na 23 moléculas. Tudo, né, professor? Agora é 6 vezes 10 na 23 moléculas? Depende. Né? Então, agora, por exemplo, o hidrogênio. Tá? Ali nós temos dois hidrogênios. Né? Ou seja, o hidrogênio 2 gramas é 6 vezes 10 na 23 moléculas. Tá? Mas se a gente quiser saber 8 gramas de hidrogênio, a quanto corresponde? A quantas moléculas? Então, 8 gramas corresponde a X, uma regra de 3. Tá? Se 2 gramas é 6 vezes 10 a 23 moléculas, 8 gramas é igual a X. Quanto é o X? 8 vezes 6 vezes 10 a 23, divididos por 2. Então, corta 8 com 2, vai ficar 4. 4 vezes 6 vezes 10 na 23. Então, o meu X é 24 vezes 10 na 23, ou... Quando a gente está trabalhando com esse número, a gente precisa colocar no modo de notação científica. Então, a gente vai mover a casa um campo para a esquerda. Quando a gente move a casa um campo para a esquerda, tá? A gente soma 1 na potência, certo? Então, vai ficar 2,4 vezes 10 na 24 moléculas. Tá? É quantas moléculas tem. Quando a gente passa a casa para a esquerda, a gente aumenta no expoente, na potência. Quando a gente passa para a direita, a gente diminui. Tá? Então, porque tem que ficar
na notação científica, que é uma casa. Tá? Então, hidrogênio, 8 gramas, uma molécula igual a 2 átomos. 2,4 vezes 10 na 24 moléculas, quantos átomos seria? Então, a gente tem 2, né? Regra de 3. 2 vezes 2,4 vezes 10 na 24. Tá? Que é o X, que é o número de átomos que a gente quer saber, é 4,8 vezes 10 na 24 átomos. Porque o outro é 1. Né? O denominador seria 1, está dividido por 1. Que vai ser o próprio número. Ah, professor, eu não estou entendendo direito. Calma, calma. Depois a gente vai resolver exercícios e muita coisa de química, né? Embora possa parecer simples, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai testando, a gente vai exercitando, tá? Então, a constante de Avogadro, então, representa o número de entidades presentes na massa em gramas, né? Que é numericamente igual à massa atômica ou molecular de uma espécie. Entendeu? Que é igual a quê? A 6,02 vezes 10 na 23 entidades, ou 6 vezes 10 na 23 entidades, que é o que a gente vai usar para quando a gente for fazer exercícios. Tá? E agora vamos ver mol e massa molar. Então, o que é o mol? Que eu já tinha falado para vocês ali no início. É o termo que indica o número de entidades presentes na constante de Avogadro. Entendeu? Mol é o termo que indica o número de entidades presentes na constante de Avogadro. Então, o que é o 6 vezes 10 na 23 entidades? É o mol. Tá? Então, vamos aqui. A gente tem o hélio, tá? 4 unidades, tá? 4 gramas. Então, ele corresponde a 6 vezes 10 na 23 átomos. Que é o quê? Esse 6 vezes 10 na 23 átomos? 1 mol. Entendido? E a massa molar? É a massa de 1 mol de substância, e dada em gramas por mol. Então, carbono 12, tá? Que corresponde a 12 unidades, e que tem a massa 12 gramas. É 6 vezes 10 na 23 átomos. Ok? Que corresponde ao quê? A 1 mol. Tá? Então, esse nomezinho, 6 vezes 10 na 23 átomos, a gente utiliza essa denominação de mol. Tá? 1 mol. Que é igual a 12 gramas. Então, a massa molar é igual a 12 gramas por mol. Tá? Agora a gente quer saber, 36, a gente estava vendo 12 gramas, agora a gente quer saber 36 gramas de carbono, a quantos mols corresponde? Simples. Né? Se 12 unidades corresponde à massa de 12 gramas por mol, tá? Então 12 gramas é 1 mol, 36 gramas, quantos mols vai ser? X, uma regra de 3, né? Então multiplica invertido, né? X é igual a 3 mol, ok? 1 vezes 36, 36 divididos por 2, quanto é que dá? 3. Então, até aí, acho que é ok. Né? Não tem mistério, não tem mágica nenhuma. É uma continha bem simples de se fazer. Tá? Então, aqui, enquanto massa atômica, tá? E massa molecular eu uso para um átomo ou uma molécula, tá? Um conjunto de 600 sextilhões de átomos, ou seja, para conjuntos de 6,02 vezes 10 na 23 átomos, ou 6 vezes 10 na 23 moléculas, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, né? Por isso, massa molar, igual a massa de um mol. Entendeu? De repente eu falei meio complicado aí. Tá? Enquanto massa atômica, tá? Que a gente tinha já visto na primeira aula, e massa molecular também, né? Eu uso para um átomo ou uma molécula, né? As massas molares eu utilizo para um conjunto de 600 sextilhões de átomos. Ou seja,
para conjuntos de 6,02 vezes 10 na 23 átomos, ou 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, tá? Que representa o mol. Então, por isso, massa molar é igual a massa de um mol. Ok? Então, é o que tínhamos para hoje. Até a próxima aula.